Speak Prosod Rate igual 90%. Prepare-se para descobrir o segredo mais salvo da história. Como Cristina, da Suécia, do Palácio Real escapou através de seus túneis secretos. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada sobre essa história incrível. Imagine, por um momento, uma mulher jovem, inteligente e determinada, que desafiou todas as convenções de seu tempo. Essa foi Cristina de Schweden, rainha aos 6 anos, um monarca incomum, com uma sede insaciável de conhecimento e uma mente brilhante que a levou a tomar decisões radicais e inesperadas. Você conhecerá sua história, uma história cheia de mistérios e escapadas ousadas. Ela não era uma rainha tradicional, preocupada apenas com protocolo e aparências. Cristina preferiu a companhia de filósofos intelectuais aos cortesãos. Sua curiosidade a levou a coletar livros, obras de arte e objetos antigos, transformando seu palácio em um vibrante centro cultural. Para você, será fascinante descobrir como sua mente ágil e rebelde a separou das estradas esperadas. Sua conversão ao catolicismo, uma decisão que surpreendeu a todos, marcou um ponto de virada em sua vida. Essa decisão, tomada em segredo, foi fundamental para sua fuga subsequente. Foi uma decisão ousada, cheia de riscos e consequências, que revelará uma faceta ainda mais complexa dessa fascinante figura histórica. Pense na Suécia no século XVII. Você. Não foi o poder que conhecemos hoje. Era um reino em plena transformação, um caldeirão de culturas onde o luteranismo havia se estabelecido firmemente, marcando a vida social e política. Mas a herança do passado ainda era sentida, a influência das antigas tradições viking e a crescente ambição de expandir sua influência no Mar Báltico. A monarquia sueca estava consolidando, com reis e rainhas lutando para afirmar sua autoridade. Lembre-se de que era um momento de constantes guerras e alianças, onde a diplomacia e a força militar eram ferramentas essenciais para sobreviver. A Suécia estava em uma posição geográfica estratégica, o que o tornou um ator importante em conflitos europeus. A economia sueca, naquela época, dependia muito da exploração e mineração florestal, mas também do comércio marítimo. Imagine os barcos franzindo o Báltico, carregados de madeira, mineral e outros produtos, tecendo uma rede comercial que se conectava ao resto da Europa. Foi um momento de grandes mudanças econômicas, com o surgimento de novas classes sociais e o desenvolvimento das cidades. Imagine Cristina Little, você, cercada por luxos no Palácio Real de Estocolmo, mas ela não era uma garota comum. Desde tenra idade, ele mostrou inteligência excepcional e uma sede insaciável de conhecimento. Enquanto outras princesas brincavam com bonecas, ela preferiu a companhia de livros antigos e estudiosos da corte. Sua curiosidade era voraz, sua mente, um turbilhão de ideias que desafiaram as convenções da época. Ele não estava interessado em danças ou festas palacianas. Ele preferiu o debate intelectual, as discussões filosóficas e a companhia de homens de cartas que o desafiaram intelectualmente. Sua educação foi excepcional, mesmo para os padrões de realeza, recebendo instruções em latim, grego, filosofia e artes. Ela aprendeu a montar uma habilidade incomum para as mulheres de seu tempo. Sua personalidade era forte, independente e às vezes até considerada rebelde para os cânones da época. Ele não se contentou com o papel passivo esperado de uma princesa. Ela queria entender o mundo, participar ativamente dele e marcar seu próprio caminho. Sua inclinação para a filosofia estoica e o humanismo renascentista a levou para longe das normas rígidas da corte. Você pode imaginar, certo, uma princesa diferente. Mas sua educação, foi muito além do esperado de uma princesa. Esqueça o trabalho de um tribunal do tribunal. Cristina devorou livros, da filosofia clássica à matemática complexa, estudando com alguns dos melhores professores da Europa. Sua curiosidade era insaciável, e sua inteligência brilhava com uma luz que deslumbrava todos ao seu redor. Ele não se contentou com o básico, procurou profundo conhecimento. Ele dominou vários idiomas, desfrutava de debates intelectuais com estudiosos e acadêmicos e apaixonados pelas artes. Ele não apenas aprendeu a tocar instrumentos musicais, mas também estava interessado em escultura e pintura. Sua educação era uma busca constante pela verdade, uma exploração sem limites de conhecimento, longe das convenções da época. Ela queria entender o mundo, não apenas decorá-lo. Prosod de Speak. Speak Prosod Rate igual 90%. Ele teve acesso a bibliotecas reais cheias de obras proibidas para muitos e a professores que a desafiaram intelectualmente, promovendo seu espírito crítico e independência do pensamento. Essa educação excepcional não apenas moldou sua mente, mas também forjou sua personagem, preparando-a para um futuro que ninguém poderia imaginar.
Um futuro que a levaria longe das paredes do palácio. Pense na magnitude do seu aprendizado, na audácia de seus interesses. E assim, apenas 6 anos, você se tornou a herdeira do trono sueco. Imagine, uma garota cercada por conselheiros, nobres e o fardo pesado de um reino inteiro em seus pequenos ombros. Um mundo de homens, de intrigas políticas e guerras territoriais, o aguardava. Mas você, com sua mente ágil e sua sede insaciável de conhecimento, estava pronto para enfrentá-lo. Ou pelo menos, você pensou. Sua coroação foi um show impressionante, uma demonstração de poder e tradição. Mas por trás do brilho das joias e cerimônias, as tensões palacianas estavam escondidas. Os nobres, acostumados a lidar com o poder, não estavam dispostos a entregá-lo facilmente a uma jovem rainha, por mais inteligente que fosse. Você enfrentou a resistência do tribunal, conspirações silenciosas e dúvidas sobre sua capacidade de governar. Apesar das dificuldades, você se apega ao trono firmemente. Sua inteligência e sua determinação permitiram que você navegue pelas complexidades da política europeia do século XVII. Você se cercou de diretores de confiança, embora muitos duvidassem de seu julgamento, e começou a implementar suas próprias ideias, desafiando as convenções e expectativas de uma sociedade profundamente patriarcal. Você era rainha e se recusou a ser uma figura decorativa simples. Mas você não era apenas uma garota, certo? Desde o início, você mostrou inteligência e ambição surpreendentes. Em sua tenra idade, você começou a tomar decisões cruciais para o futuro da Suécia. Você se cercou de diretores brilhantes, mas também tinha sua própria opinião, firme e ousada. As reformas que você implementou foram ousadas, algumas até revolucionárias na época. Você promove a educação e as artes, patrocinando artistas e cientistas. Mas suas reformas não se limitaram ao campo cultural. Você também enfrentou a poderosa nobreza sueca, desafiando seus privilégios e buscando fortalecer o poder da coroa. Isso naturalmente causou muita controvérsia. Alguns o apoiaram, vendo em você um líder moderno e progressista. Outros, no entanto, se opuseram ferozmente às suas mudanças. Eles temiam a perda de seu poder e influência. Suas decisões, embora com boas intenções, gerassem tensões políticas que ameaçavam a estabilidade do reino. Sua juventude e sua determinação fizeram de você um alvo fácil para as críticas e intrigas do tribunal. A pressão foi imensa, mas você foi em frente, firme em suas convicções. Mas você, Cristina, tinha outros planos. Enquanto os tribunais europeus se mexiam com propostas de casamento para garantir alianças políticas, você negou categoricamente. Imagine o choque. Uma rainha, o soberano da Suécia, rejeitando o casamento, um pilar fundamental da sociedade da época. Para você, o casamento representou uma prisão de ouro, uma limitação à sua ambição e seu desejo de reinar com total liberdade. Sua rejeição não foi um capricho. Foi uma declaração ousada contra as convenções sociais, um desafio à tradição que o via como uma peça simples em um jogo de xadrez político. Você queria governar seus próprios critérios, sem os títulos de um marido ou as pressões de um tribunal que procurou se casar com a rainha por conveniência. A pressão foi imensa, mas sua determinação foi maior. Pensando em se casar, ao enviar sua vontade ao de outro, parecia você uma ideia intolerável. Sua mente inquieta, ansiosa por conhecimento e poder, se rebelou contra as expectativas que a sociedade lhe impôs. Você ansiava por uma vida dedicada a estudar arte, política, sem os laços do casamento. Foi uma decisão revolucionária para a época, um ato de rebelião que marcaria seu reinado para sempre. Mas sua rejeição ao casamento não significava um afastamento da vida pública, pelo contrário. Sua paixão pela arte e pela cultura se tornou sua nova obsessão. Em Estocolmo, cercado por intelectuais e artistas, você se dedicou a construir uma quadra vibrante, um caldeirão de ideias onde música, literatura e artes plásticas floresceram. Compramos obras-primas, financiamos artistas promissores e transformamos seu palácio em um renomado centro cultural europeu. Você se lembra de Bernini, o escultor italiano? Você o atraiu para o seu corte, pegou obras e o tratou como igual. Não se tratava apenas de coletar, você entendeu a arte como um veículo para o conhecimento e a expressão humana, uma maneira de transcender a política e as convenções sociais. Seu patrocínio não era uma ostentação de poder simples, mas uma verdadeira paixão. Prosódio Speak. Speak Prosódio Rate igual 90%. Sua coleção cresceu exponencialmente, atraindo os melhores talentos em toda a Europa. Tintas, esculturas, livros antigos. Cada peça foi cuidadosamente selecionada, refletindo seu gosto e interesse refinados pela história,
mitologia e filosofia. Você financiou projetos artísticos ambiciosos, encomendou obras para artistas de renome e protegeu os menos conhecidos, garantindo que seus talentos brilharem. Mas seu reinado não estava isento de conflitos. A Suécia, principalmente luterana, viu com suspeita seu crescente interesse pelo catolicismo. Imagine a tensão. Você, a rainha, abraçando uma fé diferente da do seu povo. Os cortesãos sussurraram. Os nobres foram divididos e a igreja sueca observou de desconfiança. Sua conversão, embora pessoal, gerou um terremoto político. A pressão aumentou. Os sermões nas igrejas se tornaram cada vez mais críticos, alguns até o atacaram diretamente. A nobreza luterana temia por seu poder e privilégios, vendo em sua fé uma ameaça à sua estabilidade. O tribunal tornou-se um campo de batalha ideológico, onde todas as suas decisões foram analisadas sob o prisma da religião. Sua insistência em manter sua fé católica, apesar das consequências políticas, não era apenas uma questão de convicção pessoal. Foi uma declaração de independência, um desafio ao poder estabelecido. Mas esse desafio teve um preço. A crescente hostilidade, a conspiração contra você, a constante pressão social, tudo isso levou você a uma decisão radical. Mas a ameaça não só veio da igreja. Dentro do seu próprio reino, a nobreza o observou com desconfiança. Muitos nobres suecos, acostumados a um poder mais direto, alugaram seu estilo mais centralizado do governo. A conspiração sussurra encheu os corredores do palácio. Você, jovem rainha, teve que navegar por um mar de intrigas políticas para manter sua coroa. Alguns nobres, poderosos e ambiciosos, procuraram enfraquecê-lo, até conspirar para derrubá-lo. Eles o viram como uma ameaça ao seu poder tradicional. As cartas secretas, reuniões clandestinas, alianças escondidas, tudo fazia parte de um jogo perigoso em que sua própria sobrevivência estava em jogo. Seu reinado se tornou uma luta constante pelo poder. A pressão foi imensa. Toda decisão que você tomou foi analisada, criticada e usada contra você. Você deve ser astuto, prever os movimentos de seus inimigos e formar alianças estratégicas para neutralizar ameaças à sua coroa. Foi uma dança constante entre sobrevivência e poder, onde um passo falso poderia significar sua queda. Seu reinado, Cristina, foi marcado por tensão constante com a nobreza sueca. Eles, acostumados ao poder tradicional, viram suas reformas e seu estilo de governar tão diferentes dos seus antecessores. Muitos consideraram você uma ameaça aos seus privilégios e sua influência na corte. Eles sentiram que seu apego à cultura francesa e ideias modernas minavam a base do poder estabelecido na Suécia. A desconfiança era palpável em cada reunião do conselho, em cada caça furtiva. No entanto, nem todos os nobres estavam contra você. Alguns, mais abertos a mudar ou simplesmente ansiosos por favoritismo real, se tornaram seus aliados. Esses nobres viram em você uma oportunidade de ascender socialmente e obter benefícios políticos. Eles formaram uma facção que o apoiava, embora com suas próprias agendas e ambições, criando uma complexa rede de lealdade e traições dentro do tribunal. Essa fragmentação da nobreza lhe deu uma certa margem de manobra, mas também fez de você uma peça em um quadro de xadrez perigoso. A capacidade de navegar entre essas alianças e conflitos foi crucial para sua sobrevivência política. Você deve equilibrar o apoio de seus aliados com a necessidade de controlar seus inimigos. Uma etapa falsa, uma decisão mal calculada, pode desencadear uma conspiração ou mesmo uma rebelião aberta. A intriga palaciana se tornou seu campo de batalha diário, um jogo de poder no qual cada movimento teve consequências imprevisíveis. Sua astúcia e sua capacidade de ler as pessoas eram suas maiores armas. Mas você, Cristina, você sentiu um crescente desconforto em Estocolmo. O corte rígido, com seus intrincados protocolos e suas constantes disputas de poder, sufocou você. Você não se sentiu mais confortável com as convenções rígidas da nobreza sueca. Você ansiava por uma mudança, uma vida além das obrigações reais, uma vida em que poderia explorar seus interesses intelectuais sem as pressões do trono. A vida religiosa, tão importante para a sociedade sueca da época, começou a não satisfazer suas preocupações. As disputas teológicas pareciam vazias e você estava procurando uma verdade além dos dogmas estabelecidos. Esse desejo de conhecimento e liberdade intelectual se tornou uma carga mais pesada que a própria coroa. Prosodic Speak. Speak, prosodic igual 90%. Sua mente inquieta o empurrou em direção a novos horizontes. A vida no tribunal, com suas cerimônias e seus rígidos códigos de conduta, tornou-se cada vez mais opressiva. Você,
Com seu espírito livre e curioso, ansiava por uma vida menos estruturada, mais dedicada a estudar, arte e reflexão, longe do peso da coroa e das expectativas da nobreza. Seu crescente desconforto no tribunal sueco não foi apenas por causa da rigidez do protocolo, mas por algo muito mais profundo. A religião luterana, a fé da sua infância, começou a se sentir como uma camisa de força. Discussões teológicas, cerimônias solenes. Tudo parecia vazio, sem o fervor espiritual que você estava procurando. Você começou a questionar suas crenças, a procurar respostas além das paredes do castelo. A influência dos jesuítas, com seu fervor e eloquência, tornou-se um ímã para sua alma inquieta. Seus argumentos ressoaram de uma maneira que a doutrina luterana fria nunca havia alcançado. Em segredo, você começou a estudar o catolicismo, lendo textos proibidos, realizando conversas clandestinas. Foi um grande risco, uma traição à sua própria coroa, mas a busca pela verdade cedeu qualquer medo. Finalmente, após um longo período de introspecção e debate interno, você tomou a decisão, se converte ao catolicismo. Foi um ato radical, uma renúncia a tudo que representava sua vida até aquele momento. A coroa sueca, a pressão de sua família, o medo da reação de seu povo, tudo empalideceu em frente à força de sua nova fé. Foi uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Então, você abraçou o catolicismo. Uma decisão que, embora tenha trazido a paz interior, desencadeou uma tempestade na Suécia. Imagine a reação. Sua conversão, um golpe direto para a identidade nacional, a fé do seu povo. De repente, a rainha, a figura mais poderosa do reino, abandonou a religião luterana, a pedra angular da identidade sueca. O descontentamento começou a crescer como uma erva incontrolável. Os rumores se espalharam como pólvora. A imprensa, o clero, as pessoas comuns, todos comentaram sua decisão. Muitos viram você como um traidor, um herege que havia abandonado seu povo. Odiar cartas, murmúrios de rua, ameaças veladas. Tudo isso se tornou sua nova realidade. Sua decisão, que buscou a paz espiritual, trouxe consigo uma profunda solidão política. A pressão sobre você foi imensa. Sua família, embora parcialmente abrangente, também sentiu o peso da desaprovação do público. A nobreza, dividida, foi posicionada a favor ou contra, criando uma fratura profunda no tribunal. A rejeição do povo sueco não era apenas uma questão de fé, foi uma crise de identidade nacional que fez de você o epicentro de uma tempestade política e social. Mas sua conversão não era apenas um problema religioso, certo? A nobreza sueca, acostumada ao seu poder e influência, viu você como uma ameaça. Imagine, uma jovem rainha, influenciada por ideias católicas, possivelmente se aliando com as potências estrangeiras, um verdadeiro terremoto para seus planos. Eles começaram a murmurar, conspirarem nas sombras, tecendo intrigas nos salões palacianos e nos cantos mais escuros do reino. O descontentamento cresceu como uma bola de neve imparável. Alguns nobres, poderosos e ambiciosos, viram em sua mudança de fé a oportunidade perfeita para desestabilizar o reino e, por que não, para aproveitar o poder. Alianças secretas foram tecidas, os cartões criptografados foram trocados, reuniram-se em lugares clandestinos para colocar sua queda. Lembre-se, você era rainha, mas eles tiveram influência, dinheiro e conexões. E não hesitaria em usá-los para alcançar seus objetivos. A pressão sobre você foi imensa. Não apenas pressão religiosa, mas política. Todos os dias que passavam, as conspirações se tornavam mais perigosas, as ameaças mais diretas. Você se sentiu preso em uma rede de intrigas, cercada por pessoas que antes eram leais a você, mas agora conspiravam contra você. O palácio, que já foi seu lar seguro, havia se tornado um cenário de traição e engano. O que você faria? Então, como você planejou sua grande fuga, não foi algo improvisado, certo? Ele precisava exigir uma rede de aliados silenciosos e confiáveis, dispostos a arriscar tudo por você. Imagino noites de sussurros secretos, mapas implantados sob a luz das velas e a tensão palpável de cada encontro clandestino. O planejamento tinha que ser meticuloso, todos os detalhes cuidadosamente considerados para evitar a detecção. Os túneis do palácio, um labirinto subterrâneo conhecido apenas por alguns, se tornaram sua fuga. Você tinha que confiar plenamente na lealdade daqueles que conheciam suas passagens complexas. Quantas noites você gastará estudando os planos, imaginando cada passo, todos os obstáculos possíveis? O risco foi imenso. Uma única falha pode significar sua captura. Prosodic Speak. Speak, Prosod Rate igual 90% a hora do voo.
A escolha do momento exato deve ter sido crucial. Você tinha que considerar as rotinas da guarda, os padrões de movimento dentro do palácio e, acima de tudo, o clima. Uma tempestade, por exemplo, poderia ter facilitado sua fuga, mas também a complicou bastante. Deve ter sido uma decisão cheia de tensão e cálculo do milímetro. A fuga não poderia ser um capricho. Deve ser meticulosamente planejado, todos os detalhes cruciais para o sucesso. Você pensou no clima, na lua, no arranjo dos guardas. Você pode imaginar as longas noites estudando os movimentos dos soldados, procurando a falha mínima em sua rotina. Um erro, por mais pequeno, pode significar a diferença entre liberdade e captura. Não era apenas um túnel, mas uma operação complexa que exigia o momento preciso. Um dia com um guarda reduzido, uma tempestade que dificulta a visibilidade ou o banquete que distrai as sentinelas. Qual foi o gatilho? Essa variação sutil na rotina do tribunal que lhe permitiu identificar a lacuna perfeita na segurança? Lembre-se, cada segundo tinha um atraso, e todo o plano diminuiria. A pressão deve ser imensa. O peso da decisão, da responsabilidade de sua própria vida e da de seus cúmplices, em seus ombros. Como você ficou a essa pressão esmagadora? Como você garantiu que cada peça do quebra-cabeça se encaixaria perfeitamente? Imagine, você, aquelas passagens escondidas sob o palácio, um labirinto de pedras e sombras. Os túneis escavaram por séculos, alguns tão estreitos que mal permitiram a passagem de uma pessoa, outros o suficiente para abrigar uma carruagem. Suas paredes, molhadas e frias, sussurram histórias de segredos reais e conspirações esquecidas. O ar em si parece pesado, carregado com a história que é respirada em cada rachadura da pedra. Alguns túneis levaram a pátios escondidos, outros em poços negros e profundos, e outros, disseram, lideraram diretamente fora do palácio, longe dos olhos curiosos dos guardas. Você pode imaginar a escuridão, o silêncio, o peso da história em seus ombros enquanto viajava essas passagens secretas. O risco era enorme, mas a liberdade, um prêmio ainda maior. Durante séculos, a existência desses túneis permaneceu em segredo, conhecida apenas por poucos privilegiados. Seu layout era um mistério, um mapa secreto salvo com ciúmes. Para você, no entanto, eles se tornaram a única rota de fuga. Uma rede de passagens que ofereceu a possibilidade de uma nova vida, longe da opressão e rigidez do tribunal. Um caminho sinuoso para a liberdade. Imagine a cena. Você, Cristina, no meio da noite, cercada por troncos antigos e pesados. A luz de velas projeta longas sombras nas paredes do seu quarto. O que levar para uma fuga que pode mudar sua vida para sempre? Não há espaço para luxos. Apenas o essencial. Primeiro, suas joias mais preciosas, aqueles que o lembram do seu passado real, mas isso também pode garantir seu futuro. Alguns vestidos discretos, o suficiente para se aquecer e decentes no exílio. Então, pense na documentação, papéis importantes, cartas, talvez algum retrato de família que o lembre da casa que você sai. Alguns livros, seus favoritos, para manter sua mente e espírito vivo durante a viagem. Não se esqueça de dinheiro, discretamente escondido, o suficiente para iniciar uma nova vida longe de tudo que você sabe. Lembre-se, a discrição é fundamental. Finalmente, a coisa mais importante, seu valor. A coragem de enfrentar o desconhecido, a determinação de construir uma nova vida. Estes são os tesouros mais valiosos que você pode levar consigo. Lembre-se de que tudo material é efêmero, mas seu espírito, sua força interior, sempre o acompanhará. Prepare seu coração, porque a fuga é apenas o começo de uma grande aventura. O silêncio da noite era denso, quase palpável. Apenas o relógio tic-tac na parede quebrou a tensão. Você, Cristina, você sentiu a batida frenética do seu coração no peito, um ritmo acompanhado à ansiedade que você caiu. Cada sombra projetada pelas velas parecia um espectro, um aviso do que estava por vir. O ar em si parecia conter respiração, expectante. Do lado de fora, o vento sussurrou entre as árvores do jardim real, um sussurro que parecia conspirar com seus planos. Você ouviu com cuidado. Cada crise, cada suspiro da noite deixava você mais alerta. Seria hora. Você ouviria etapas para lidar. A espera foi insuportável, um tormento que o forçou a conter a respiração, a ser uma sombra em sua própria sombra. Finalmente, o sinal chegou. Um leve golpe na porta, quase imperceptível. Seu coração se partiu. Era hora. A tensão se tornou uma estranha mistura de adrenalina e determinação. O voo, esse plano de risco, tão secreto, estava prestes a começar. Você respirou profundamente,
tentando controlar a emoção que o inundou e se preparou para o desconhecido. Prosodic Speak. Speak, Prosodic igual 90%. O frio da pedra congelou sua pele enquanto você avançava através do túnel estreito. Cada passo foi um sussurro, uma oração silenciosa pela escuridão para protegê-lo. O ar, grosso e úmido, tocou seu rosto, carregado com o cheiro de chão e outra coisa, um medo, talvez. Seu coração, um tambor frenético no peito, marcou o ritmo do seu voo. A tocha na sua mão quase iluminou o suficiente para evitar tropeçar nas pedras irregulares do chão. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus passos e pelo sussurro de sua própria respiração. Você sentiu a umidade pingando do telhado, cada um duro em silêncio. Você deve manter a calma. Qualquer barulho pode alertar seus perseguidores. Você se lembrou das palavras do seu cúmplice. As instruções sussurraram para o ouvido no escuro do seu quarto. Siga em frente, depois para a esquerda. A incerteza de você carcom. Há quanto tempo você está andando? Este foi o caminho certo. A escuridão era absoluta. Um abismo que parecia engolir você. Mas a ideia de liberdade, do futuro que o esperou longe daqui, o promoveu adiante. Cada passo foi uma vitória, uma pequena rachadura na prisão que o trancou. Sua fuga não foi uma tarefa solitária. Lembre-se de Magnus Gabriel de Lagardy, o nobre sueco que arriscou tudo por você. Sua discrição e suas conexões no tribunal foram cruciais. Ele forneceu os mapas secretos dos túneis, um conhecimento que apenas alguns possuíam. Sem ele, sua fuga teria sido impossível. Ele era sua sombra, silenciosa e fiel, preparando todos os detalhes com precisão cirúrgica. Mas Magnus não agiu sozinho. Pense na Condessa Elbasparre, uma mulher de grande influência e coragem. Sua lealdade incondicional permitiu que você acesse informações privilegiadas, abrindo portas que pareciam intransitáveis. Ela se refugiou em momentos cruciais. Sua casa se tornou um ponto seguro em sua jornada arriscada. Sua audácia era tão vital quanto a astúcia de Lagardy. E não se esqueça dos servos fiéis, aqueles que arriscaram suas vidas por sua liberdade. Seus silêncios cúmplices, seus gestos discretos, seus alertas apropriados, tudo era essencial para o seu voo. Eles, anônimos, mas fundamentais, formaram uma rede de suporte que permitiu que você superasse os perigos que espreitavam em todos os cantos do palácio. Sua coragem silenciosa permitiu que você chegasse à boca do túnel. Finalmente, depois de dias de viagem clandestina e noites de inquietação, você dividiu a costa. O navio, pequeno e discreto, estava se aproximando silenciosamente do porto. O alívio inundou você, uma mistura de cansaço e esperança. Você havia escapado de Estocolmo, a pressão do tribunal, da vida que não queria mais. O porto, ainda desconhecido, representava um novo começo, uma oportunidade de respirar e decidir seu futuro. O pouso era rápido e silencioso. Seus companheiros, fiéis e discretos, ajudaram você a sair do navio com a mesma cautela com a qual haviam assistido sua segurança durante a travessia. Você se sentiu vulnerável, mas a emoção da liberdade cedeu qualquer medo. Eles estavam aguardando novos desafios, novas reuniões, mas pela primeira vez em muito tempo, você tinha controle. No continente, o sentimento de liberdade era ainda mais intenso. O ar, embora carregado com o sal marinho, parecia mais limpo para você, mais puro. Porto, com seus sons e cheiros particulares, era um mundo novo, uma página em branco onde escrever sua própria história. Magnus Gabriel garantiu que você estava seguro, que sua nova vida começaria aqui. E você, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que você acredite. O navio finalmente se afastou da costa. A viagem a Roma prometeu ser longa e difícil. Você estava em um pequeno navio, cercado por marinheiros taciturnários e o incessante golpe do oceano. O cheiro de sal e madeira permeava o ar, um aroma que se misturava ao medo do desconhecido. Cada onda era um lembrete da fragilidade da sua situação, uma fuga que o levou a um futuro incerto, mais longe da opressão que o forçou a escapar. As semanas se tornaram meses. As tempestades atingiram você sem piedade, testando sua resistência física e mental. A fome e a doença perseguiam constantemente, e a monotonia da viagem tornou-se insuportável. Mas você, com uma vontade inabalável, foi adiante, agarrando-se à esperança de chegar a Roma, um lugar onde você poderia encontrar refúgio e iniciar uma nova vida, livre das pressões do tribunal. Finalmente, à distância, você dividiu a terra. Depois de tanto tempo em alto mar, a visão da costa o encheu de imensa alegria. Você sabia que uma longa estrada ainda estava esperando você para Roma,
Mas o fim da jornada marítima foi um triunfo em si. Com cada derrame que o navio avançou, a ansiedade se tornou uma expectativa cautelosa. O destino, finalmente, parecia estar ao seu alcance. Prosodic Speak. Speak, Prosodrate igual 90%. Finalmente, Roma. O pouso era caótico, mas você, escondido sob um véu simples e acompanhado por sua fiel senhora da companhia, você conseguiu passar despercebido. A cidade o dominou com sua agitação e sua beleza, uma diferença total para o frio Estocolmo. Você se estabeleceu em um palácio discreto, longe do esplendor do seu passado real, mas com conforto suficiente para aproveitar sua nova vida. Esqueça por um momento a coroa, pense na liberdade. Sua nova identidade, a de uma princesa exilada, mais livre, permitiu uma vida mais silenciosa, mas não menos interessante. Você se dedicou a estudar, cercando-o com estudiosos e artistas, argumentando filosofia, teologia e arte. A conversa fluiu. Você se sentiu vivo, intelectualmente estimulado, longe do protocolo rígido do tribunal sueco. Seu novo papel, o de patrono das artes, encheu você de satisfação. Você financiou projetos artísticos, protegidos de artistas talentosos, e se tornou uma referência cultural na cidade eterna. Era um poder diferente do que você exercitava como rainha, mas não menos significativo. Você se sentiu útil, criativo e, acima de tudo, livre. E então o dia chegou. Seu coração estava batendo duro enquanto você estava se preparando para o encontro. Um vestido sóbrio, mas elegante, escondeu a ansiedade que você caiu. O Palácio Apostólico o recebeu com sua imponente solenidade, um contraste com a agitação romana a qual você já havia se acostumado. Você sabia que esse encontro não era apenas uma audiência, mas um ato de fé, uma declaração pública de sua nova vida. O Papa Inocente X, com seu olhar penetrante, recebeu você com uma mistura de curiosidade e respeito. A atmosfera era densa, cheia de expectativa. Sua conversão ao catolicismo foi um evento político e religioso de grande importância, um passo ousado que muitos observaram com o ceticismo. Mas você, firmemente em sua voz, expressou sua fé, suas razões para deixar seu passado para trás e abraçar uma nova vida sob a proteção da Igreja. A conversa foi breve, mas significativa. Não era uma discussão teológica profunda, mas uma troca de olhares, gestos, silêncios carregados de significado. Naquele momento, naquele espaço sagrado, você sela seu compromisso com a fé católica. Foi um ato simbólico, um passo crucial em sua nova vida, um ato de fé que ressoaria ao longo dos séculos. Mas Roma não era apenas intrigas palacianas. Você encontrou um novo refúgio na arte. Sua paixão, latente por anos em Estocolmo, floresceu com intensidade na cidade eterna. Lembre-se daqueles dias, visitando os workshops dos grandes professores, observando a técnica precisa de cada pincelada, a mistura perfeita de cores. Você se tornou um patrono, um protetor de artistas talentosos, promovendo sua criatividade com generosidade. Você encomendou obras-primas, não apenas para prazer estético, mas porque pensou no poder transformador da arte. Cada tela, cada escultura, era uma expressão do seu espírito livre e independente, uma maneira de deixar sua marca indelével na história. Pense nos rostos do espanto dos artistas quando eles receberam seu apoio, na emoção de ver a vida de suas obras. Seu patrocínio não se limitou à pintura. Escultura, música, todas as artes o cativaram. Você se cercou dos melhores talentos da época, criando uma atmosfera vibrante e criativa em seu círculo íntimo. Lembre-se da longa noite, cheia de música e conversas estimulantes, onde a arte se tornou uma linguagem universal. Lembre-se daqueles dias em Roma, você, cercado por artistas e estudiosos. Você se tornou um patrono influente, atraindo figuras brilhantes para o seu círculo. Mas a vida romana, com seu intrincado tecido social, não estava isento de rivalidades. Alguns o admiravam profundamente, outros, eles o viram desconfiado, mesmo com inveja, por sua influência e sua posição. Entre seus amigos mais próximos, estavam alguns dos nomes mais importantes da arte e da cultura da época. Você compartilhou com eles longas conversas, debates intelectuais e uma paixão ilimitada pelo conhecimento. Mas havia também aqueles que viram seu patrocínio como uma ameaça, que conspiraram nas sombras, com ciúmes de sua posição e sua influência na cena artística romana. Inveja, intriga e competição a seu favor se tornaram um jogo constante. Você, com sua engenhosidade nítida e sua capacidade de discernir, navegou com habilidade para estimar de amizades e rivalidades. Você aprendeu a identificar os verdadeiros amigos dos lisonjeadores,
A separar a lealdade da conveniência. Roma ensinou a você uma lição valiosa. O poder atrai a admiração e a inveja. Prosodic Speak. Speak Prosodreit igual 90% mais Roma, com todas as suas glórias. Não era a Suécia. Seu exílio foi uma decisão ousada, um abandono da coroa, mas também um salto em direção à liberdade que você desejava. Imagine o peso da decisão. A incerteza do futuro, longe do palácio, longe da familiaridade do seu país. Você estava em um novo território, com novas regras, novos costumes. Um novo capítulo começou em sua vida, cheio de desafios, mas também de oportunidades. A vida como uma rainha exilada não foi fácil. Longe vão as fases reais, as cerimônias opulentas, o poder absoluto. Agora, você dependia da generosidade dos outros, da boa vontade das batatas e dos poderosos da época. Sua ingenuidade e seu carisma, no entanto, ainda eram suas melhores armas. Sua capacidade de atrair pessoas brilhantes ao seu redor não desapareceu e, no seu novo exílio, você conseguiu construir uma rede de amizades e contatos que o ajudaram a navegar neste novo mundo. Apesar das dificuldades, você encontrou um espaço para sua paixão por artes e cartas. Seu exílio se tornou um novo estágio de patrocínio, apoiando artistas e pensadores que compartilharam sua visão do mundo. Lembre-se daqueles momentos de criação intelectual, aqueles debates apaixonados, aqueles amigos que o enriqueceram e ajudaram você a superar a solidão da vida longe de sua casa. A vida o levou ao longo de um caminho inesperado, mas você, com seu espírito indomável, fez dela uma aventura. Mas você pode imaginar tentando recuperar uma coroa que você já havia abandonado. De Roma, a possibilidade parecia remota, quase uma fantasia. As intrigas políticas suecas, milhares de quilômetros. Era um labirinto que você não queria navegar. Sua demissão foi definitiva, pelo menos você pensou. No entanto, alguns nobres suecos e nostálgicos do seu reinado ou com suas próprias agendas tentaram entrar em contato com você. Cartas cheias de promessas e sugestões, sugerindo a possibilidade de um retorno triunfal. Suas propostas o tentaram, sim, mas a liberdade que você encontrou no exílio era um tesouro valioso demais para arriscar. A vida na corte sueca, com suas normas e pressões rígidas, era uma memória distante, embora às vezes, em momentos de solidão, a nostalgia o invadiu. Mas a ideia de retornar a esse turbilhão político, com suas lutas de poder e suas traições, parecia mais peso do que uma coroa. As cartas continuaram chegando, cada uma de uma nova proposta, uma nova oportunidade, mas você as rejeitou uma após a outra. O preço da coroa, você a descobriu, era muito alto. Você pagou esse preço por anos e agora, finalmente, se recusou a pagar-lo novamente. A possibilidade de recuperar o trono sueco desapareceu com cada letra que você deixou sem responder, todos os dias que passavam em seu exílio auto-imposto. Mas sua influência não permaneceu na tentativa de recuperar o trono. Pense no patrocínio que forneceu artistas e cientistas. Ele tinha um gosto requintado, certo? Seu corte em Roma se tornou um vibrante centro cultural, atraindo grandes mentes da época. Ela mesma, com sua personalidade peculiar, tornou-se um personagem fascinante da posteridade. Um exemplo inicial de um monarca que desafiou as regras de seu tempo. Sua conversão ao catolicismo, embora controversa, impactou a política europeia. Imagine as reações nos diferentes reinos. A influência da Suécia no cenário internacional foi afetada, é claro, mas seu número continuou a gerar debate e análise por séculos. Tornou-se um símbolo, embora complexo, do poder feminino e da busca por identidade pessoal. Sua biblioteca pessoal, cheia de obras clássicas e contemporâneas, demonstra seu interesse em conhecimento e cultura. Muitos desses livros continuam a existir, incrível, certo? Esses textos refletem seu pensamento e preocupações, oferecendo uma visão única de uma era complexa. Seu legado intelectual continua a inspirar acadêmicos e pesquisadores hoje. Assim, embora sua tentativa de recuperar o trono tenha falhado, seu impacto na cultura e política europeia é inegável. Sua história, cheia de audácia e controvérsia, continua a nos fascinar. É uma figura que transcende seu tempo e nos convida a refletir sobre o poder, identidade e busca de liberdade individual, mesmo para uma rainha. Mas você sabia que a paixão dela pela arte não era a única coisa que a definiu? Cristina sentiu um verdadeiro fascínio pela ciência. Em seu corte, o luxo cercado, os pensadores mais brilhantes da época também invadiram. Imagine, discussões sobre astronomia, física, filosofia natural, tudo no meio dos salões suntuosos. Ela mesma coletou instrumentos científicos,
livros e correspondeu a alguns dos cientistas mais importantes de seu tempo. Não se limitou a ser um patrono passivo. Ele estava profundamente interessado em entender as novas descobertas e teorias que estavam revolucionando o mundo. Para ela, a ciência era outra maneira de explorar o universo, tanto físico quanto intelectual. Prosódio Speak. Speak, prosódio rate igual 90%. Pense no tempo. A revolução científica estava crescendo, e Cristina estava lá, em seu coração, não apenas financiando pesquisas, mas participando ativamente de conversas e debates intelectuais. Sua curiosidade insaciável a levou a apoiar cientistas como mencionar um cientista relevante, se desejar, mantendo o foco na interação de Cristina com a ciência, contribuindo assim para o progresso do conhecimento. Mas sua mente ágil não parou na ciência. Você também se surpreenderia ao saber que Cristina era um leitor ávido. Em sua biblioteca, um tesouro de livro em diferentes idiomas, ele encontrou abrigo e comida para seu intelecto. Imagine centenas de volumes amarrados em couro, com letras douradas, na esperança de serem descobertas pela curiosa rainha. Do clássicos gregos às obras mais modernas de seu tempo, tudo tinha um lugar em sua coleção. Não apenas leia, mas também escreveu. Suas cartas, cheias de inteligência e insight, são uma janela para sua personalidade complexa. Havia acuidade em sua escrita, a capacidade de expressar suas ideias com clareza e precisão que impressionam até hoje. Você pode imaginar a caneta no pergaminho, dando vida aos seus pensamentos. Seu interesse pela literatura transcendeu a leitura simples. Ela participou ativamente do mundo intelectual de seu tempo, trocando correspondência com importantes figuras literárias e filosóficas. Era um patrono das artes e cartas, protegendo escritores e artistas que compartilhavam suas ideias. Pense em conversas animadas, cheias de debates e novas ideias que tiveram que ocorrer em seu tribunal. Mas sua paixão não se limitou a livros. Você imagina Cristina, rainha e estudioso, desfrutando de uma representação teatral. Ela não apenas compareceu, ela viveu. O teatro era para ela um universo de emoções, uma maneira de entender o mundo e a condição humana. Os trabalhos, um reflexo da sociedade, cativaram-a, a desafiaram, a inspiraram. Não era apenas um espectador passivo. Você ficaria surpreso ao saber quanto o processo criativo o interessou, desde a escrita das peças até a encenação. Ele conversou com dramaturgos, atores e diretores, trocando ideias e opiniões, sempre dispostas a aprender e enriquecer sua compreensão da arte. Seu corte foi um viveiro de atividades artísticas, e o teatro ocupava um lugar central. Ele organizou representações no palácio, convidando os melhores artistas da época. Imagine as noites cheias de esplendor, música, figurinos, a emoção contida em cada cena, um verdadeiro banquete para os sentidos. Mas sua paixão pelas artes não terminou no teatro. Você sabia que Cristina era um patrono da música? Sua corte tornou-se um caldeirão de compositores e músicos de toda a Europa. Imagine concertos particulares nos palácios, música ecoando nos quartos opulentos, uma experiência inesquecível. Ela atraiu virtuosa da época, promovendo a criação musical e a disseminação de novas técnicas. Seu gosto coberto pela música italiana, com suas óperas e composições complexas, para as peças mais leves e populares. Foi um grande promotor do intercâmbio cultural musical. Você pode imaginar o impacto que teve? A rainha não apenas gostava de música, eu entendi profundamente. Sua educação lhe permitiu apreciar a complexidade das composições e a capacidade dos intérpretes. Seu apoio a músicos não era apenas econômico, mas também em termos de reconhecimento e prestígio. Eles deram a eles um espaço para expressar e criar, deixando uma marca indelével. Mas a vida de Cristina, tão cheia de brilho e excentricidade, acabou envolvida em um mistério. Sua morte, aos 54 anos, em Roma, deixou muitos se perguntando o que realmente aconteceu. As fontes históricas diferem, oferecendo versões contraditórias que alimentam a especulação. Alguns falam de uma doença repentina, outros de envenenamento. Você pode imaginar todas as teorias que surgiram ao longo dos séculos. A versão oficial aponta para uma febre, mas a velocidade de seu declínio e a falta de detalhes precisos alimentavam suspeitas. Lembre-se de que Cristina era uma figura poderosa, com inimigos e aliados nos mais altos círculos de poder. Haveria alguém que gostaria de silenciá-la para sempre. A incerteza persiste, transformando sua morte em um enigma fascinante. Anos depois, a falta de uma autópsia e a ambiguidade dos registros médicos apenas contribuíram para o mistério. As intrigas palacianas, rivalidades políticas e até rumores de veneno,
tudo se mistura em uma nebulosa de especulação. E você? O que você acha que realmente aconteceu? Era uma doença natural, uma conspiração ou algo ainda mais misterioso? Prozod Speak. Speak Prozod Rate igual 90%. Mas você já sabe que Cristina não era apenas uma rainha que escapou para túneis secretos. Sua história vai muito além de um voo simples. Ela se tornou um mito. Uma figura fascinante e ao mesmo tempo controversa que continua cativando séculos depois. Imagine, uma mulher que renuncia à sua coroa, deixa seu país e embarca em uma aventura cheia de riscos e incertezas, apenas para seguir seus próprios ideais. Sua conversão ao catolicismo, seu patrocínio das artes e sua vida em Roma, longe da rigidez da corte sueca, a transformaram em uma figura lendária. Muitos a admiravam por sua coragem e inteligência, por desafiar as convenções de seu tempo. Mas outros a criticaram por suas decisões radicais, por sua excentricidade, por sua rejeição da vida monárquica tradicional. Ela era uma mulher que quebrou moldes. Essa dualidade, essa mistura de admiração e controvérsia, é precisamente o que a tornou um caráter tão memorável. Sua imagem, muitas vezes representada com um olhar penetrante e um ar de mistério, inspirou artistas, escritores e historiadores há séculos. O que está por trás desse visual? O que promoveu suas decisões ousadas? Essas são perguntas que continuam a ressoar hoje, alimentando o mito da Suécia de Cristina. Mas como Cristina escapou? Seu voo era uma operação complexa, orquestrada com furtividade e precisão. Imagine, túneis secretos, cúmplices silenciosos e uma rede de contatos que a ajudaram a atravessar fronteiras. Não foi uma decisão impulsiva, mas o resultado do planejamento meticuloso, uma fuga planejada para os menores detalhes para evitar ser capturada. As consequências de sua fuga foram imediatas e transcendentais. Em Estocolmo, o vácuo de energia gerou instabilidade. Sua renúncia ao trono causou uma crise política e religiosa, com diferentes facções lutando pelo controle. Para você, ver como uma rainha deixa seu reino em segredo é chocante, certo? Mas a fuga de Cristina também teve um impacto em sua própria vida. Ele enfrentou a incerteza do exílio, a necessidade de se reinventar para longe da coroa. Pense no valor necessário para deixar tudo o que é conhecido. Sua decisão teve profundas consequências pessoais, marcando seu destino para sempre. Pense no que sua decisão significava. Você, uma rainha, abandonando seu trono, rejeitando a vida que se esperava dela. Isso, meu amigo, não foi apenas uma fuga, foi uma declaração. Uma declaração de independência, de liberdade pessoal, que ressoou ao longo dos séculos. Ele rompeu com as convenções de seu tempo, mostrando um valor e determinação que muito poucos se atrevem a mostrar. Sua fuga tornou-se um símbolo de rebelião contra as expectativas sociais impostas às mulheres, particularmente poder do poder. Imagine o impacto. Uma rainha que escolhe seu próprio caminho, que se recusa a ser definido por seu gênero ou posição. Essa audácia, essa coragem, continua a inspirar aqueles que se atrevem a desafiar o que é estabelecido. Seu legado transcende o político. Cristina se tornou uma figura icônica, um exemplo de autodeterminação e procuram a identidade de alguém. Ela desafiou as regras de seu tempo, abrindo um caminho, mesmo que seja um pequeno caminho percorrido, para gerações futuras de mulheres que lutariam por sua própria liberdade e pela capacidade de definir seus próprios destinos. Você não acha incrível? Espero que você tenha gostado da história de Cristina de Sveden. Se você gostou, deixe se inscreva para mais. O que você achou de escapar? Prozod Speak.